do contraditório e da ampla defesa, com todos os recursos a ele inerentes. Todos os meios dados para a acusação, para a formação da culpa, também são dados para o defensor e o réu, através de seu defensor, para afastar a acusação. Ou seja, não pode haver um desequilíbrio processual. O processo penal hoje, para aplicação do direito penal, ele tem que ser equilibrado entre funções de acusação e defesa. E o juiz deve ser totalmente imparcial para julgar a causa. Se ele pende em termos sentimentais, em termos emocionais, para o lado da acusação ou defesa, ele já se torna aquilo que se chama juiz suspeito. E tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil dizem que o juiz declaradamente suspeito ou reconhecidamente por um tribunal suspeito deve afastar-se do processo. Então, não interpretem o direito com paixões, mas com a racionalidade. Isso é a racionalidade do século XX. Usurpação de função pública, nós já estudamos, gente. A gente viu na última aula, se eu não me engano, a diferença entre resistência e desobediência, não foi? Foi isso, gente? Por favor, quem estava na aula passada, eu pedi para anotar no caderno. Foi isso? Resistência e desobediência? E tem 2 turmas de Direito Penal 4. Ô, gente, me dá um retorno, por gentileza. Professor, não estava na última aula, não. Não. Resistência e desobediência? Ninguém lembra, né? Mas eu lembro, né? Foi exatamente nos crimes praticados por particular contra a administração. Pessoal, nesse capítulo de crimes praticados por particular contra a administração em geral, quero que vocês se lembrem, relembrando, nós estamos em um grande tronco. O tronco é o capítulo que nós estamos estudando, dos crimes praticados contra a administração pública. Nós já estudamos o que é administração pública e já estudamos quem é o funcionário público na leitura do artigo 327 do Código Penal. O artigo 327 é classificado pela doutrina, questão de concurso, como norma penal explicativa. Ela não traz crimes e nem define penas, mas ela esclarece o conteúdo das outras normas. Neste caso, esclarece quem é o funcionário público para fins penais. É uma expressão que somente é usada no direito penal. É uma expressão que somente é usada no direito penal. Considera-se funcionário público quem, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, venha a exercer cargo, emprego ou função pública em entidade direta, indireta, paraestatal, mesmo que de forma transitória ou sem remuneração. Começamos lá nos crimes praticados pelo funcionário contra a administração, vimos lá o crime de peculato, as modalidades de peculato, peculato furto, peculato desvio, peculato culposo, peculato mediante erro, peculato mediante inserção de dados em sistemas de informação, concussão, excesso de exação, corrupção passiva, que nós já estudamos, né? E todos esses crimes que envolvem o funcionário público quando pratica o crime contra o bem jurídico, a administração pública. Bem jurídico é sinônimo daquilo que a lei penalmente quis proteger. Agora nós chegamos aqui, gente, no artigo 328, usurpação de função pública. 328, a expressão usurpar. Gente, dentro da semântica, o que é usurpar? Dentro da língua portuguesa, o que é usurpar? Usurpar é sinônimo de exercer indevidamente. Usurpa quem exerce indevidamente. Então, diz o artigo 328, usurpar a função pública, pena detenção de 3 meses a 1 ano, e a 2 anos, desculpa, e multa. Então, qualquer particular que exerce uma função pública. Gente, a partir de que momento o sujeito está habilitado a exercer uma função pública qualquer? O que vocês acham? De acordo com o conhecimento que vocês já adquiriram lá no direito constitucional, a partir de que momento eu posso dizer que sou um funcionário público para fins penais? Hein, gente? Eu acho que depois que ele faz concurso depois do concurso. Concurso? Todo mundo concorda com a Flávia, gente? Todo mundo. Professor, eu acho que é qualquer um que exerça função pública transitoriamente ou permanentemente. Esse é o conceito legal de funcionário público para fins penais.
Agora, vejam bem vocês que no caso da usurpação da função pública, pressupõe que alguém esteja exercendo indevidamente, é claro que se ele usurpou, ele está usando indevidamente ou exercendo indevidamente, a função pública. Via de regra, pelas leis administrativas, em âmbito federal você tem a 8.112, a lei do estado de Goiás é a 10.460, todos os municípios têm as suas, todos os estados têm as suas. O indivíduo só pode exercer o cargo público legitimamente quando houver investidura. Tá? Quando houver investidura, isso está no direito constitucional. A investidura se dá pela nomeação. A nomeação pode ser por concurso ou cargo em comissão. Agora, aqui para fins penais, foi você que falou, né, Yuri? A investidura é maior. Pode ser uma investidura, por exemplo, de um estagiário que é nomeado, seja pelo juiz da vara, através de uma portaria que é informada pelo tribunal, para exercer o estágio no balcão da tal vara criminal, da tal vara civil. Mas desde que haja investidura, ou seja, uma declaração do superior para que ele exerça legitimamente a função pública. Usurpa a função pública quem a exerce indevidamente. Usurpar é exercer indevidamente, pela semântica, pela língua portuguesa. Por exemplo, alguém se passa por policial e começa a exercer em uma determinada municipalidade atos típicos de um policial, inclusive sem ser nomeado, sem ter a investidura para isso. Ele está usurpando a função pública. Uma pergunta que um aluno da outra turma me fez. O funcionário público pode usurpar a função pública? O funcionário público pode usurpar a função pública? O que vocês acham? O funcionário nomeado para um cargo, ele usurpa a função exercendo outro cargo. O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Pode ou não pode? Me fala pela intuição de vocês. Deixa eu ver se o livro está aqui, que eu pesquisei essa questão ontem, mas eu já pus o livro, agora eu não sei onde eu pus, mas eu lembro de cabeça. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? O funcionário pode usurpar a função pública? Fala, gente. Eu acho que pode. Pode? Eu acho que não pode não, professor. Você acha que não pode? Vejam bem, tem duas posições. Tem uma posição do NUT, que o NUT diz que o funcionário pode usurpar a função pública. Primeira posição. Essa posição de Guilherme de Souza NUT está no manual de processo penal dele. Desde que ele exerça indevidamente uma função que não é a sua. Por exemplo, ele é concursado para serviços gerais de um determinado município e começa a exercer indevidamente a chefia. O NUT fala. Tem uma segunda posição do César Roberto Bittencourt, que o livro está aqui, eu só fechei e pus ele na estante de novo, porque eu estava pesquisando essas posições. O César Roberto Bittencourt fala, não, o NUT está errado, porque o crime está no capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Essa é a posição do César Roberto Bittencourt. Então, César Roberto Bittencourt discorda do NUT e fala que não, quem usurpa a função pública é só o particular, o funcionário não. E se o funcionário que está vinculado à administração exercer outra função, isso não é usurpação, isso é desvio de função, que deve ser punido não pelo direito penal, é a posição de César Roberto Bittencourt, mas pelas leis administrativas. Ou seja, o chefe do serviço deve chamar o serviço à ordem e devolver aquele funcionário que está com desvio de função para o seu cargo original. Gente, isso acontece muito. Quem tem conhecimento aí de serviço público sabe que isso acontece demais. O cara faz concurso para serviço geral só para ter um vínculo, para depois um político pegar ele e colocar na chefia. Isso acontece demais. Como você resolve essa questão? Numa prova de múltipla escolha, que é a prova que vocês corriqueiramente fazem, e essa questão não cai. Eu já procurei ela muito nos sites aqui, essa questão não cai. Numa prova dissertativa de escrever, essa questão cai. Quando cai, você põe as duas posições. Você põe a posição de Guilherme de Souza NUT, que diz que pode. Se você pegar o manual de direito penal do NUT, você vai ver que pode. E você põe também a posição contrária, que é a posição de César Roberto Bittencourt. Né? Depois do intervalo, que a gente vai fazer um pequeno intervalo, eu acho o livro aqui, abro na página e mostro para vocês, que eu até grifei. O Bittencourt fala que não pode, que quem usurpa é só o particular, porque o crime está no capítulo 2, que é dos crimes praticados por particular contra a administração. Beleza, gente? Olha só, parágrafo único.
Se do fato o agente ofere vantagem, pena reclusão de 2 a 5 anos. Resistência e desobediência, 329 a 330. Pessoal, de uns tempos para cá, a polícia anda muito esperta. Eu pergunto para vocês, questão número 1, policial é funcionário público. A pessoa que está sendo presa é o particular. A polícia pode usar a força? Pode ou não pode? Hein? Pode. Pode, lógico, gente. Polícia é órgão de contenção de violência. A polícia pode usar a força. Existe alguma regra para a polícia usar a força? Existe alguma regra? Existe alguma... Sim. Aonde? Direitos individuais, indivíduos, regras da administração pública, os princípios, como da razoabilidade. São várias as regras, professor. Muito bem, Yuri. Isso aí é uma resposta que está correta, mas tem umas coisas que a gente aprende só na prática, né? Uma vez eu fui fazer um júri de 2 policiais que foram acusados de homicídio lá em Goiânia, e eles foram absolvidos no júri. Só que para eles serem absolvidos no júri, eu tive que estudar um procedimento, um texto, né? Uma doutrina militar deles, eram policiais militares, eu não sabia que existia. Isso é de caserna, né? Caserna significa a vida interna do policial dentro da sua corporação. Existe um procedimento que se chama POP. Quem já ouviu falar nesse POP? O POP é o procedimento operacional padrão. As polícias do Brasil inteiro usam ele. É um livrão grande, grosso, assim, e fala como a polícia deve usar a força e em quais casos. Como deve ser a forma de abordagem, se houver resistência, como usa a força, se tiver que disparar arma de fogo, a forma de se disparar essa arma de fogo, até a quantidade de disparos, em alguns casos, o POP fala. Eu fui fazer o júri desses policiais acusados de homicídio, porque o Ministério Público entendeu na denúncia que eles haviam agido com excesso doloso no caso de resistência. Eu estudei esse POP vários dias, eu falei, não teve excesso doloso. Eu fiz um PowerPoint, né, mostrando para os jurados o que era o POP e como eles agiram dentro do procedimento policial. Foram absolvidos no júri. Então, o policial pode usar a força? Pode, desde que haja de forma moderada e seguindo os procedimentos operacionais padrões. Se houver resistência, haverá o crime aqui do 329, que é o crime de resistência. A resistência pressupõe uma agressão mediante atos ativos de agressão, mediante violência ou grave ameaça, né, que o próprio tipo diz, para impedir a execução de um ato legal de um funcionário público. No caso, pode ser a polícia ou qualquer outro ato de funcionário público, mas o exemplo clichê é a polícia. O que acontece? Hoje os policiais, de forma muito precavida, e se eu fosse policial usaria a mesma técnica, hoje os policiais eles andam nas viaturas com um procedimento, com um formuláriozinho que eles fizeram nas corporações, que se chama auto de resistência. Porque se o policial usa a força, hoje o povo qualquer coisa vai na corregedoria, né? Fala, olha a corregedoria, vamos na corregedoria. Vamos lá fazer uma denúncia contra o policial, né? Falar denúncia de forma muito superficial, porque denúncia é o ato do Ministério Público que inicia o processo em juízo. Ele não vai fazer uma denúncia contra o policial. Isso é imprecisão técnica. Ele vai fazer uma delação contra o policial. Vai levar ao conhecimento da corregedoria um ato ilegal. Se isso acontece e o policial eventualmente teve que usar a força, mas usou dentro do POP, porque todo policial é treinado, né? Não existe policial que passa no concurso e vai direto exercer a função, ele preenche esse documento à mão mesmo, que chama auto de resistência. Ele narra naquele auto que foi a resistência e o mais importante, ele pega testemunhas que estão ali ao redor, várias testemunhas, e pede para a testemunha assinar. Porque se for necessário, ele se defende, junta aquele auto de resistência ali, documentou, lá na frente vai ouvir a testemunha vai lembrar, não, assinei isso aqui mesmo. Então, uma forma de defesa. Eu tenho certeza que foi até advogado que orientou eles a fazerem esse auto de resistência. Porque a polícia pode e deve usar a força, porque senão não haveria contenção da criminalidade. Concordam comigo? Polícia é órgão de alta complexidade no que se refere à atuação social, mas essa força deve ser usada de forma progressiva e dentro do procedimento operacional padrão. Respeitando, Yuri, agora sim, respeitando todos esses princípios que você falou aí que estão ligados à legislação, né? Mas olha só a questão da resistência, 329. Olha o verbo opor-se, ou seja, não deixar cumprir. Vai acompanhando a leitura aí para mim, comigo. Opor-se
a execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça. Olha só os elementos violência ou grave ameaça que estão aí em vários crimes, né? Na lesão corporal, no roubo, no estupro, né? Agora também na resistência, mediante violência ou grave ameaça, a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pena detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º, se o ato em razão da resistência não se executa. A pessoa dá um soco no policial, atira no policial, impede o policial de executar o ato. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º, as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Ou seja, havendo resistência e lesão corporal no policial, o indivíduo a responder pelo crime de resistência em concurso material com o crime de lesão corporal. Nesse caso, qual que é o concurso aqui? Material somando-se às penas, porque o tipo diz expressamente, né? Sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Depois, desobediência. Gente, a desobediência é menor que a resistência. Tanto a resistência, esses 2 crimes são muito manjados em concurso, gente. Esses 2 crimes são extremamente manjados. Presta atenção. Tanto a resistência quanto a desobediência implicam em uma oposição desobedecendo-se à ordem do funcionário público que seja legal. Na resistência, você tem a violência e grave ameaça como modus operandi. Vou escrever até do lado aqui no chat para vocês verem. Modus operandi, ou seja, forma de se praticar o crime. Na resistência, você tem violência ou grave ameaça. Na desobediência, você tem a mera desobediência. Ou seja, a doutrina fala que a desobediência é passiva. O agente simplesmente deixa de cumprir um ato legal de um funcionário público que emitiu aquele ato dentro dos padrões da lei. Por exemplo, ontem eu fiz uma petição do mandado de segurança pedindo para o juiz instaurar ou determinar a instauração de investigação para possível crime de desobediência. O mandado de segurança que eu propus já tem mais ou menos uns 2 meses, o juiz deu a liminar, a autoridade coatora foi intimada, passou o prazo dela cumprir a liminar, ela simplesmente não cumpriu, deixou passar, e o impetrante do mandado de segurança, que tem o direito líquido e certo, está tendo prejuízo. Fiz uma petição ontem, fiz o protocolo ontem à noite, protocolo eletrônico, pedindo para o juiz instaurar possível investigação para crime de desobediência, porque a desobediência tem que ter o dolo, né? Vai que esse documento sumiu, a pessoa se esqueceu. Possível instauração por crime de desobediência. Porque nesse caso aqui, não se cumpriu a ordem legal de funcionário público. Olha só, quem era o funcionário nesse caso que emitiu? O desembargador, que emitiu a decisão e que está sendo desobedecido. Mas vejam bem, desobedecer 330, acompanhe a leitura comigo. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Saibam bem dessa diferença entre resistência e desobediência para saber que a violência só existe na resistência. A desobediência é passiva. A desobediência é o mero descumprimento. Eu ia falar desacato, né? Mas desacato é outro crime. É o mero descumprimento, sem violência e sem grave ameaça. Vocês podem pensar, o Adriano está falando muito rápido. Não, o Adriano não está falando rápido porque está ficando gravado. Depois vocês vão entrar lá na plataforma e assistir novamente, decorar isso aqui que eu estou falando, porque eu estou repetindo as melhores doutrinas, inclusive colocando os posicionamentos que são contraditórios em todos esses crimes, pois eles são muito polêmicos. Desacato. Desacato. Pessoal, teve uma decisão do STJ, há mais ou menos uns 2 anos atrás, que assustou muita gente no começo, porque teria dito o STJ que o desacato deixou de ser crime, em razão do princípio... Ixi, acabando o tempo, gente, comecei agora. Vai ter segunda aula, viu? Em razão do princípio da liberdade de expressão, não poderia haver desacato. Porque o desacato nada mais é do que o direito daquele que paga impostos, que é o particular, falar sobre a administração pública expondo o seu desconformismo. Realmente teve essa decisão do STJ. Passou uns dias, o pessoal foi analisar, foi uma decisão monocrática para um caso específico, ou seja, decisão por um ministro. Decisões monocráticas não criam precedentes da corte. Só cria precedente a decisão do colegiado, a decisão do pleno, seja de qualquer corte, até dos tribunais estaduais.
Então, gente, se você vir na internet alguma decisão falando que o desacato deixou de ser crime, isso aí foi em razão dessa confusão que se criou há uns 2 anos atrás. O desacato continua sendo crime, ele não foi revogado. Se você pega a doutrina, se você entra lá na minha biblioteca, que é excelente, viu, gente? Eu sugiro que vocês acessem. Você entra lá na biblioteca e pega as obras mais atualizadas, está dizendo que o desacato continua sendo crime, sim. E o que é o desacato? Desacatar é sinônimo de ofender de qualquer maneira. Uma vez eu li uma doutrina, foi uma apostila de cursinho, não foi nem doutrina, mas eu falei assim, que conceito acertado. Qualquer crime contra a honra, a princípio, aparentemente, qualquer crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação, se praticado contra funcionário público no exercício das suas funções, pode ser considerado um desacato. Porque desacato é ofender de qualquer maneira, crime contra a honra ofende alguém. Corretíssimo esse ponto de vista. O desacato ofende o funcionário, mas também ofende o quê? O livre exercício da sua função, porque ele está sendo desacatado quando está praticando a função pública, exercendo a função pública, ou, como diz o tipo penal, em razão dela. Uma vez caiu aqui no concurso de delegado em Goiás, um funcionário público estava na praia, em férias, um terceiro reconheceu e o ofendeu por ser um funcionário público incompetente, pois quando estava no exercício da função, ele não fazia e não praticava os atos que lhe competiam. Isso seria desacato ou crime contra a honra. Nesse caso, a banca de concurso CESP UNB considerou desacato, pois ele não estava no exercício da função quando estava na praia. Mas a conduta foi praticada em razão da função. O particular o reconheceu e o ofendeu justamente em razão da função. Então, pode ser considerado desacato. O tipo penal, ele é muito claro nesse sentido. Vejam bem o que diz aqui o desacato. 331, desacatar. Olha aí o verbo. Gente, vocês estão acompanhando aí com o código, né? Seja na tela ou seja o código de papel, mas eu sugiro que seja na tela. Desacatar funcionário público no exercício da função, olha aqui a cereja do bolo, ou em razão dela. Era essa parte a questão que o concurso exigia. No exercício da função ou em razão dela. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. 6 a 2 e multa. Vejam bem que nos crimes contra a honra você não tem pena tão alta assim, né? As penas lá nos crimes contra a honra são menores. Aqui que você tem uma ofensa à honra, mas tendo como vítima funcionário no exercício da função, a pena vai lá para cima. Adriano, é justo, o Código Penal agiu de maneira a atender o princípio da proporcionalidade das penas? Eu acho justo, sim, porque o funcionário público, quando está exercendo devidamente a sua função, ele não pode ser desacatado de qualquer maneira. O serviço público tende a atender a sociedade. Ah, mas eu tenho um inconformismo com o funcionário. Ora, você tem os meios legais de expor esse seu inconformismo, por exemplo. Você pode ligar, né, até por telefone, né, nas ouvidorias, que a ouvidoria vai apurar através do órgão e vai determinar se houve ou não uma infração praticada por aquele funcionário público e se ele estava violando ou não o exercício da sua função. Saibam vocês que o serviço público ele se reveste de maior importância do que qualquer outra atividade, inclusive privada. Porque a atividade privada é sua, o dinheiro é seu. Né? Se você for à falência, o problema é do particular. O serviço público não pode ir à falência, o serviço público não pode fechar. O serviço público, diz a Constituição, ele é contínuo, um princípio da continuidade do serviço público. Por isso que essas condutas ofensivas, resistência, desobediência e desacato, 3 crimes importantes, são passíveis de uma punição razoavelmente severa. Pessoal, eu estou olhando aqui no meu contador, 5 minutos e 5 segundos. Teremos um segundo bloco de aula. Nossas aulas estão fluindo maravilhosamente bem. Né? Nossa matéria está em dia. Deus permita que logo, logo essa quarentena acabe. Né? Não sabemos o momento, mas o momento que vier é o momento de Deus. E daqui 10 minutos, Flávia, você levantou a mão? Porque pode falar. Professor, eu queria dar uma sugestão para o senhor, em questão lá da plataforma do EAD, no fórum. Se não for muito problema para o senhor, poderia criar um novo fórum, porque aquele está muito cheio. Tá cheio? Tá. Eu vou conversar, porque a sugestão que foi dada para a gente
assim, da faculdade, foi fazer tudo assim no fórum. Inclusive, quando eu vou postar, fica difícil até para mim. Por quê? Porque você tem que ficar baixando, né? Rolando a tela até lá. Só que tem uma questão também. Tem muita gente, eu não estou falando que é o caso de vocês, tem muita gente que não sabe manusear muito bem a plataforma, Flávia. Então, assim, se há um segundo fórum, né? Eu já vi gente aqui que não está conseguindo nem acessar direito, mas não é porque não está dando, o sistema está falhando, é porque a pessoa não está dando conta mesmo. Então, assim, teve uma turma que eu criei um segundo fórum e o pessoal ficou fazendo confusão, entendeu? Entrando no primeiro, depois mandando mensagem falando que não estava achando o segundo. Mas, enfim, eu vou conversar com o professor Daniel e ver o que pode ser feito. Mas, de qualquer forma, naquele que está lá, Flávia, está tudo postado, viu? Inclusive, gente, eu fiz uma aula específica sobre as reformas penais e a nova forma de progressão de regime, durou mais ou menos uns 25 minutos, é um extra. E a lei de crimes hediondos. Eu vou postar essa aula de agora, que eu vou finalizar, o segundo bloco, que a gente começa daqui 10 minutos, e essa dos crimes hediondos também para vocês. Certinho, gente? Posso finalizar a aula? Posso finalizar? 10 minutos? 40, 9h50 eu retorno. Quem me manda uma mensagenzinha para eu retornar com o link da segunda aula? Vocês me mandam? Manda, gente. Manda, Flávia. Eu mando. Manda para mim para eu retornar com o link. Eu acho que a representante a representante está trabalhando, né? Uma coisa assim. Manda para mim que eu já aqui agora. Gente, fiquem com Deus. Daqui 10 minutos estamos de volta. Tá bom. Amém.